Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. O tempo todo. Amém. Glória a Deus, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo aí. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém? Nessa noite nós vamos continuar falando sobre gratidão. Amém. Né? Sobre a questão, o poder da gratidão na família, né? Vamos aprender um pouco mais sobre isso e que o Senhor fale no nosso coração, porque nós precisamos aprender muito sobre esse assunto. Amém, amém. Amém? Então vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo traga o seu ensinamento sobre a nossa vida, a sua restauração, a sua paz. Amém. E a sua alegria, a sua cura, em nome de Jesus. Pai, nós estamos Sim, aqui Pai. nessa noite, entregamos, Pai, a nossa vida, o nosso coração nas tuas mãos. Sim, Paizinho. Entregamos a nossa família, a nossa casa. Amém, Pai. Imploramos, Pai, a tua graça, a tua unção e a tua Amém, misericórdia. Senhor. Que o nosso coração, Pai, agora seja purificado pelo sangue do Cordeiro, nossa mente. Amém, Paizinho. Que a nossa vida seja completamente separada das preocupações, das opressões, Pai, Sim, das Pai. tristezas e de toda a seta do inimigo. Coloca sobre nós, Senhor, a tua unção, sobre cada um de nós, sobre cada família, Sim, Pai. a tua graça, que o teu poder venha sobre nós, Pai. E que o teu Espírito tenha liberdade de nos ensinar, porque nós precisamos aprender do Senhor. Sim, Todos Pai. os dias, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Paizinho. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Olá, boa noite a todos. Nuxa, a Cris, Jones, a pastora Celi. Amém. Amém, meu querido. Nós vamos ler aqui um texto, né? Para começar nosso estudo dessa noite. Você não quer vir mais pra cá? Um texto que fala sobre uma passagem onde um dos fariseus convidou Jesus para jantar, para comer, né, na parte da noite na casa dele. Então, em Lucas capítulo 7, versículo 36, a Bíblia diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele respondeu: diz, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50 denários. E não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. E replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste um ósculo. O que é um ósculo? É um beijo na face. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés.
Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados estão os teus pecados. Amém? Então essa é uma história importante, porque o que eu queria ressaltar aqui na questão da gratidão é que essa mulher, ela não demonstrou simplesmente um sentimento, né? A gratidão dela estava embasada no reconhecimento, foi o que Jesus falou. Amém. Ela reconheceu que ela não só era muito pecadora, não era pouco, mas ela reconheceu que ali estava alguém que podia limpar a vida dela de todos os seus pecados. Então, essa palavra reconhecimento, ela é muito importante na gratidão. Ninguém pode agradecer a outra pessoa, a não ser que reconheça na outra pessoa um benefício que lhe foi feito. Não é verdade? E no caso de Jesus, o benefício que aquela mulher reconheceu é um benefício que vai muito além simplesmente de um raciocínio, mas o reconhecimento que ela teve foi um reconhecimento que veio por revelação do Amém. Espírito Santo. Legal. O reconhecimento não veio porque ela pensou logicamente, ela não teve um reconhecimento por algo lógico. Ela sentiu no seu espírito que ali estava uma pessoa que podia limpar a vida dela. E ela já chegou numa atitude de quebrantamento, de humildade, porque ela reconhecia suas falhas, reconhecia os seus erros, o reconhecimento, e ela também reconhecia a autoridade que Jesus tinha para tirar os seus próprios pecados, né? E aí você tem o contraponto que Jesus faz na história, que é uma pessoa que foi perdoada de poucos pecados, de poucas dívidas. Essa pessoa, ela não tem o reconhecimento. É quando uma pessoa fala assim: puxa, eu estou te devendo 10 reais, e você fala assim: deixa para lá. Então esse deixa para lá, você faz assim, ó, de ombros. Não é nada, você vai fazer caso por causa de 10 reais. Você vai fazer caso por causa de 5 reais. Vai fazer caso por causa de 2 reais. Não, você não vai fazer caso. Então isso não gera um reconhecimento muito forte. Então, uma das bases... A pessoa não valoriza. Não valoriza. Né? O que nós estamos vendo aqui, essa mulher fazendo, é algo chamado adoração. Né? O que é adoração? Adoração é uma das palavras que define adoração é proskeneu. Proskeneu é uma palavra que significa lamber a mão de alguém, lamber o pé de alguém, beijar o pé, prostrar-se aos pés de alguém e beijar-lhe os pés. Isso é adoração. Isso é adoração bíblica. E o que essa mulher fez? Ela chegou em adoração. Por quê? Porque ela já estava se sentindo grata. Glória a Deus. Já estava se sentindo agradecida. Pela libertação e salvação, né? Pela sua cura, pela sua limpeza espiritual. Ou seja, a Bíblia diz que ela estava ali beijando continuamente os pés do Senhor. E a palavra de Deus está dizendo: essa mulher não para de beijar os meus pés. Você não me deu um beijo na face, mas essa mulher não para de beijar os meus pés, porque você não reconhece quem está na tua frente. Você não reconhece quem está sentado na tua mesa. Você não reconhece que você tem pecados também. Você não reconhece. Como a gente não reconhece, nós não temos a postura de adoração diante do Senhor, diante de Deus. Então, o reconhecimento, ele leva a ter o sentimento. Sem o reconhecimento, você não vai receber um sentimento. Então, gratidão
não tem a ver com o sentimento. Isso. O sentimento é a expressão de um reconhecimento. Então, se eu reconheço que alguém salvou a minha vida, eu não vou descansar até que eu possa retribuir. Isso é um ato de gratidão. E aí eu vou sentir aquela necessidade de fazer o mesmo bem e até mais. Por isso Jesus, quando ele recebe essa demonstração de gratidão, e ele percebe que aquilo veio do coração, ele fala, olha, eu preciso abençoar essa mulher. Filha, seus pecados te são perdoados. Tua fé te salvou. Sensacional. Amém? Então a gratidão, ela não está vinculada a um sentimento que você sente, mas sim de um reconhecimento que você recebe pelo Espírito Santo. Você já recebeu muitos benefícios da sua família, mas a maioria não percebe, não reconhece aquilo que o pai fez, que a mãe fez, não reconhece as coisas mínimas e não reconhece as coisas maiores. E por conta disso, são consideradas pessoas ingratas. E a ingratidão é uma das principais causas de separação, né, de filhos abandonando suas casas, pai abandonando seus filhos, mães e pais se separando. Por quê? Ele não reconhece meu esforço, não reconhece o quanto eu pago um preço para ficar com você. Então, meu querido, minha querida, guarda essa palavra. Quando você for diante de Deus, Espírito Santo, me revela, eu preciso reconhecer os benefícios do Senhor. E assim, hoje, né, a gente não tem essa oportunidade, né, de estar com Jesus, né, homem, e poder se prostrar aos pés dele, né? Então, como que a gente pode fazer esse ato de gratidão? Por meio de várias situações, né? Então, todas as vezes que a gente vai ao culto, nós podemos levar uma oferta de gratidão. Não importa o valor, não é pela quantidade, não é pela expressão financeira, mas é pela atitude. Então, assim, é uma semana em que eu tive, né, tantos livramentos, mesmo eu sendo pecadora, mesmo eu sendo, né, alguém que falha, alguém que tem muitas oportunidades de melhoria. Então, eu entro na presença do Senhor no culto, porque a gente está na presença de Deus o tempo todo, né? Ele é onipresente. Mas como que eu entro nessa presença, né? Então, eu vou de fato adorar. Na hora do louvor, eu estou de fato entendendo que eu estou louvando, eu estou me prostrando, né? Estou me rendendo. Eu posso, né, ajudar tantas pessoas, né? A palavra de Deus fala, né, que nas crianças, né, o quanto vem o reino, né? O quanto o reino de Deus se manifesta por meio das crianças. Então, assim, eu posso ajudar crianças, eu posso fazer tantas coisas com uma atitude de gratidão hoje a Deus, né? E Ele vai receber isso, né? Com muito, muito carinho. Muito carinho. Deus é bom. Amém. Amém. E eu queria também, né, eu percebo aqui nessa história a questão do julgamento das pessoas gratas. Aquela mulher teve uma experiência, um reconhecimento que veio por revelação. Foi uma experiência pessoal dela. Não foi a experiência do fariseu. Então, cada um de nós, como disse a pastora Cláudia, a gente chega diante de Deus com alguma experiência. E cada um de nós pode expressar a gratidão porque teve uma experiência, porque teve uma revelação, um reconhecimento de um benefício, e aquela gratidão subiu, né? E eu vou para o culto para agradecer a Deus, e a gratidão vai me levar a uma postura de adoração. Isso. Eu não vou sair dali mal. Por quê? Porque a pastora Cláudia já ensinou. Vão ser liberados hormônios, neurotransmissores no cérebro que vão nos dar a sensação de recompensa. Dopamina, serotonina, ocitocina e opioides.
Então, são neurotransmissores, né, que são liberados por meio de atitudes de gratidão. E gratidão a Deus, né? E gratidão a Deus, então, ele já tem outro efeito, né? Que um dia a gente vai falar do poder da oração Sim, sim. e a neurociência, né? Que não é o nosso assunto de hoje. Mas, assim, a oração, ela gera, assim, ela acende, né? Quando a gente faz uma ressonância magnética, transcraniana, acende várias partes do cérebro. Então, assim, quando eu tô num culto, quando eu tô adorando, quando eu tô lá em atitude de gratidão, levando uma oferta, entendendo, né, devolvendo o dízimo, entendendo que aquele dinheiro foi o Senhor que me deu, aquele trabalho foi o Senhor que me deu, aquela porta aberta foi o Senhor que me deu. E eu, de uma atitude de gratidão e não de obrigação, mas uma atitude de gratidão, eu devolvo, né? Eu entrego, gera um efeito sensacional, né? Porque tem o efeito da oração, né? Da adoração e da gratidão no cérebro. É um efeito assim, não dá para dizer, né? Não, a sensação tão boa de plenitude nesse sentido. Agora, pensa um pouquinho, meu querido. Né? Vamos fazer um parênteses aqui em cima desses neurotransmissores. Opioides. Opioides, quando você ouve a palavra ópio, você lembra de uma coisa que vicia. Pessoas viciadas em ópio, que era uma droga antiga. Né? Mas dentro do teu cérebro e do meu cérebro, existem opioides que são necessários, não para nos viciar, mas às vezes para nos acalmar, para nos relaxar. Nos deixar com bem-estar, né? Com Sensações, saúde. Né? Dopamina é o sistema de recompensa. É quando você se sente bem por ter alcançado algum tipo de benefício próprio. Isso é liberado no cérebro. Serotonina, que também é outro... Se a gente fosse entrar aqui na ciência, é do prazer, né? Que é do prazer, quer dizer, você sente prazer quando você está agradecendo a Deus. Isso. Agora, tem pessoas que perceberam esse mecanismo no seu cérebro. O mecanismo do prazer, o mecanismo, né, da paz interior que elas sentem no cérebro, que é liberada no cérebro, quando elas estão adorando dentro de uma igreja. E é por isso que essas pessoas querem ficar dentro da igreja. Elas querem ficar no culto, elas querem adorar a Deus, o momento do louvor, da adoração. Para elas é algo sensacional. A semana delas inteira foi terrível, não teve dopamina, não teve ocitocina, que é o hormônio do amor, não só teve luta, guerra, batalha. Chega na igreja. Quando chega na igreja, ou na casa do fariseu, se elas têm a revelação, e a revelação faz elas reconhecerem os benefícios do Senhor, elas vão se prostrar e vão adorar de uma maneira única. A mulher adorou de uma maneira única. Não é um padrão, não é um ritual. Então, o fariseu olhava para aquela mulher adorando, e o que eles fizeram? Eles estavam julgando a mulher. Julgando a mulher. O que estava acontecendo no cérebro dos fariseus? Estava sendo liberado outros tipos de neurotransmissores. Ou melhor, toxinas. Toxinas. Porque quando a gente pensa mal dos outros, julga, não vem sensação de bem-estar. Então, não são neurotransmissores, são toxinas. Toxinas. São venenos, né? Então imagina os fariseus, eles não reconhecem quem está ali, eles não sabem quem é o homem espiritual que está ali, não sabem quem é o Filho de Deus que está ali, não reconhecem a presença de Deus, eles pensam que eles são santos, eles pensam que eles são ungidos e eles pensam que eles sabem tudo. E o resto é tudo sub-raça, irmão. É tudo pecador, é tudo imundo. Então, além de julgar a mulher, julgaram o próprio Senhor Jesus e falaram assim, se ele fosse profeta, ele saberia quem estava tocando nele. Por quê? Porque é uma mulher pecadora. Então, olha só a diferença
entre uma pessoa que entra num ambiente de adoração, num ambiente onde existe a presença de Deus, com um sentimento gerado por um reconhecimento daquilo que Deus fez para ela, independente do fariseu, irmão. Isso. E o que é importante, né? Nós estamos num mundo que jaz no maligno. Então, o mundo espiritual, ele rege o mundo físico. E qual que é a seta do diabo? É que a gente olhe para homens, a gente tem um olhar para que falar assim, poxa, né, eu não vou ao culto, ou aquele pastor, ou aquela pessoa não me fez bem, tem aquele pecado, tem aquela situação, tem aquela fraqueza, e é tipo assim, eu não vou agradecer. Mas nós não fazemos isso, a gente não vai no culto por causa de homens. Nós cultuamos a Deus, até porque assim, se a gente cultuar qualquer homem, isso é pecado, é Sim, idolatria. A gente não pode colocar ninguém no lugar de Deus. Então assim, o nosso louvor é a Deus. E assim, um desafio que eu faço para vocês. Nós estamos, né, no término do ano. Tantas coisas aconteceram, né? Eu tô vendo aqui o pastor Wesley. Pastor Wesley, né? Eles gravaram músicas. As músicas, né, estão bombando aí nas paradas de sucesso, né? Do Spotify e tudo mais. É um motivo, assim, tremendo de gratidão. Eu vi aqui o pastor André, né? Foi curado de Covid. Abel, né? Abel teve lá um problema de paralisia no rosto, né? Foi curada. São tantos motivos de gratidão que nós temos. Então, assim, sabe, no último culto do ano, ou no primeiro culto do ano, faça uma carta de gratidão a Deus, sabe? E leve ao culto, nem se você deixar dentro da sua Bíblia, mas faça um ato de entrega, igual Jesus, né? Na hora que levantou os pães, sabe? Levantou os peixes, né? Consagrou, agradeceu. Faça isso representando o teu ano. Porque assim, em janeiro a gente vai ter lá 12 dias de jejum para 12 meses de vitória. Onde a gente vai pedir um monte de coisa. A gente fez isso em janeiro agora. Agora é motivo de gratidão. Então assim, olha a sua lista de pedidos de janeiro. Veja coisas que já aconteceram. Agradeça. Tem coisas ali que você nem pediu e aconteceram. Quem pediu um livramento em janeiro de um vírus que ia, né, parar o mundo? Ninguém nem sabia disso. Então, assim, a gente nem tinha ideia dessa situação. Mas foram tantos, tantos benefícios, tantas benesses, tantas coisas que Deus nos concedeu. É tremendo. Então, assim, a gente tem cartas de gratidão que a gente pode fazer, visitas de gratidão, que é essa questão de ir ao culto, visitar alguém, que agora, né, a gente tá evitando essa situação em virtude, né, de segurança de todos. Mas assim, nós temos motivos. Faça uma carta para Jesus, faça uma carta para o teu Pai, né, que é Deus. Agradeça tudo que Ele fez. Você vai ver a sensação de bem-estar. A sensação de bem-estar. Então, assim, são tantas coisas que aconteceram. Não deixa o diabo fazer você olhar, né, para aquilo que não aconteceu, ou para aquilo que as pessoas fizeram, ou deixaram de fazer, às vezes, né? Nós tínhamos uma expectativa e não foi feito. Então, assim, aproveite, né, e agradeça, né? Agradeça a Deus por tudo. Eu tenho essa prática diária, eu já falei em alguns momentos aqui. Eu tenho essa prática diária de agradecer, eu tenho caderninhos de gratidão. O efeito que tem é sensacional, por isso viciada. Né? Já preenchi vários cadernos, né? E assim, a minha cunhada outro dia me deu um caderno super bonito, todo encapado, lindo de tecido. Eu falei, poxa, meu próximo caderno de gratidão. Né? O ano passado eu ganhei no Ministério Infantil um bloquinho, né? Foi o meu caderno de gratidão esse ano. Então, assim, pratique isso, pratique. E Deus se alegra, porque a gente entrega a Ele aquilo que é dele. Amém. O valor que é dele, a honra que é dele. E não dos homens, não das pessoas. É lógico que eu posso reconhecer, né, os homens,
né, ser grata, eu tenho que ser grata a todos, né? Nós já falamos na semana passada, retrasada, né, sobre as atitudes de gratidão com a família, o olhar que a gente tem que ter, né? Na semana passada a gente falou dos filhos, mas assim, a gratidão a Deus é insuperável. Sensacional. Sensacional. Ó, hashtag fica a dica, Fica a dica de fazer uma carta de gratidão a Deus. Amém. Você vai ver que vai precisar de... E ó, minha dica, né? Pastor Renato é bem tecnológico, né? Eu sou também, mas eu né, estudo essa coisa da escrita. E assim, escrever à mão tem um efeito psicológico no cérebro sensacional. Sensacional. Ele ativa, né? Ele faz várias sinapses e ativa o nosso cérebro, principalmente quando a gente vai ficando um pouquinho mais madura, né? Mais madura. Escrever à mão tem um efeito muito importante para ativar o nosso cérebro, para evitar de vários problemas como Alzheimer, várias outras situações. Então, minha dica, escreva à mão ali, sabe, num papel, né? Ali à mão, essa carta de gratidão, sabe? E faça um gesto de consagração a Deus. Você vai ver que os próximos dias de jejum, para os próximos 12 meses, será diferente. O teu olhar já vai ser assim, eu estou fazendo um jejum, mas já estou pensando no agradecimento que eu vou fazer no final do ano. E a gratidão é um ato profético. É um ato profético. Glória a Deus. Deus é bom, meu irmão. É muita coisa para falar sobre gratidão. Né? E essa é uma história que, olha, dá pano para manga. Né? Dá. Esses exercícios que a pastora Cláudia está falando, né, são maneiras de você adorar a Deus. Né? Você sabia que diante de Deus existe um memorial, né? E nesse memorial, né, existem algumas pessoas que são lembradas por causa das suas ações. Você sabe o que quer dizer esse memorial? Isso quer dizer que Deus, ele sabe agradecer. Ele se lembra. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O Espírito Santo foi derramado sobre os judeus. Mas de repente, Deus falou, não, o Espírito Santo tem que ser derramado sobre toda a carne. Quem que eu vou escolher para ser o primeiro para enviar o Espírito Santo? E aí ele foi olhar o memorial. E ele encontrou o nome de um cidadão chamado Cornélio. O que Cornélio fazia para ter um memorial diante de Deus? E Cornélio não era judeu. Cornélio era romano. Cornélio não podia nem entrar no templo. O Cornélio, ele fazia duas coisas. Ele orava e ele fazia esmolas. E foi a primeira coisa que o anjo falou para Cornélio quando apareceu diante dele. Cornélio, as tuas esmolas, as tuas orações subiram como memorial diante de Deus. Então, o que é esse memorial? Sensacional. Esse memorial é uma coisa impressionante. Deus reconhece o que você faz, o bem que você faz para o seu próximo. Deus reconhece. Cornélio orava e de contínuo, diz a palavra, ele dava esmolas. E eu te garanto, meu irmão, que Cornélio não esperava um reconhecimento vindo da parte dos homens. Eu te garanto isso. Porque Cornélio não era motivado pelo elogio humano. Cornélio era motivado por um coração que queria ajudar, amar as pessoas e buscar a Deus. Cornélio praticava a palavra sem ser uma pessoa do povo de Deus. E isso trouxe adiante do Senhor o reconhecimento. E um reconhecimento gera uma manifestação de um sentimento. Cornélio, eu vou trazer um homem chamado Pedro na tua casa. Sensacional. E quando ele abrir a boca,
pelas palavras de Pedro. Essas palavras vão salvar a tua família. Ele está portando as palavras. Então isso é um ato de gratidão de Deus. Um memorial. Quando você serve a Deus, ajudando o próximo, fazendo atos de justiça ou esmolas, o que você chamar, irmão. Ajudei alguém a pagar o aluguel, eu tenho que ajudar mais gente, tem que ajudar mais gente, tem que ajudar mais gente. Não porque eu quero algo em troca. Isso tem que ser um hábito, porque Deus pesa o nosso coração. Ele sabe a nossa motivação. Não é uma troca. Então, Cornélio, você foi escolhido. Porque eu sou bom? Não, porque tem um memorial. E Deus, Ele sabe agradecer. Não, e olha que tremendo assim. Qual foi o efeito na vida de Jesus dessa atitude dessa mulher? O que representou o que ela fez? Jesus reconheceu a verdadeira adoração. Isso. E que mais que aconteceu com aquilo que ela fez? Preparou. Foi uma bênção. Não, comenta o efeito disso. Jesus, ele ia morrer. E teve uma mulher que entrou na casa onde Jesus estava e, tomando um vaso, de mirra, derramou aquele óleo sobre a cabeça de Jesus. Ela fez aquilo como um ato de gratidão a Jesus. A mulher comprou uma especiaria muito cara, irmão. Como essa mulher, ela fez a mesma coisa. E aí Jesus, quando ele é ungido, e aquela especiaria, imagino que seja em grande quantidade. Porque para você molhar todo o corpo de uma pessoa, tem que ter quantidade. Isso. Então imagina você entrar numa loja de perfume e falar assim, qual o perfume mais caro que você tem aí? Eu quero 50 litros desse perfume. 50 litros. Foi o que essa mulher fez. Imagino que ela deve ter vendido praticamente tudo que ela tinha para poder comprar aquilo, só para ungir. E aí as pessoas olharam para ela e falaram assim, por que você está fazendo esse desperdício? Você podia ter pego esse perfume, vendido e ter dado aos pobres. E Jesus falou assim, não, deixa ela. Porque com essa atitude de gratidão, com essa manifestação de gratidão, ela preparou o meu corpo para a morte. Porque Jesus ia enfrentar a morte. E aquela mirra, aquele óleo, embalsamou o corpo de Jesus. Embalsamou. Para se manter lá 3 dias, com o corpo ali e ressuscitar. Então, assim, quando a gente tem atitude de gratidão, a gente não tem ideia do impacto na pessoa que a gente está agradecendo. Exatamente. Não sei se vai dar para ver, mas eu vou mostrar uma carta aqui, ó, que meu irmão escreveu horas antes de morrer. Ele fez uma carta de gratidão pra gente, especialmente para mim. Falou do Renato, falou da minha mãe. Essa carta, quando nós encontramos essa carta, vocês não têm ideia do bem que me fez. É como se ele tivesse deixado uma carta de despedida mesmo. Ele nem... Eu acho que ele sabia que ia morrer, mas talvez ele não soubesse que ia morrer horas depois. Essa carta para mim é um presente. Ele fez uma carta de gratidão. É como se ele me deixasse um presente, Tipo assim, eu não vou estar mais presente, a minha presença não vai estar mais aí, mas eu te deixo um presente. Esse é o memorial que eu te deixo, para que você se lembre. Então, assim, é sensacional isso. O efeito que a gente tem, que tem em nós e o efeito que tem nos outros. Então, essa mulher, essa especiaria, embalsamou o corpo de Jesus, manteve o corpo de Jesus sem ser putrificado, sem apodrecer, Exatamente.
para poder ressuscitar no corpo dele, né? Porque isso estava escrito que ia acontecer, né? Que ele ressuscitaria, mas ele era um corpo normal como qualquer outro, Sim. né? Que apodreceria, Uhum. né? Então assim, e na hora que lembrei dessa história, por isso que eu lembrei da carta aqui do meu irmão, é assim, é maravilhoso, né? Então a gente não tem ideia do efeito que a gente pode causar na vida dos outros. Com um ato de gratidão. Então, É sensacional. muito forte. É muito forte. É um memorial, né? Glória a Deus. Amém, meu querido? Então, nós estamos vendo aqui o caso de uma mulher que teve uma atitude de gratidão, né? E outra coisa que me vem quando eu leio essa história é que ela, quando ela reconheceu que Jesus estava ali na casa do fariseu, ela entrou na casa do fariseu. Entrou. Por quê? Por que ela entrou na casa do fariseu? Você acha que uma mulher quer entrar na casa de uma pessoa que vai julgá-la? Você acha mesmo que essa pessoa, né, essa mulher pecadora, ela quer entrar numa igreja onde as pessoas vão falar mal dela, onde as pessoas vão jogar pedra nela, vão isolar ela do convívio, da comunhão? Essa é a casa do fariseu. Então eu não sei se você já se sentiu assim em uma igreja. Essa mulher está me ensinando que eu não tenho que estar na igreja por causa ou porque as pessoas vão pensar do que sou eu. Essa mulher está me ensinando a não barganhar, a não negociar a motivação pela qual eu estou na presença de Deus. Isso. Então Deus está lá dentro, eu vou entrar lá dentro, eu vou me quebrantar lá dentro na presença de Deus, independente das pessoas que estão me julgando, independente das pessoas que estão querendo que eu seja de uma maneira diferente que eu sou, que eu me comporte de uma maneira diferente que eu sou. Um fariseu, a Bíblia diz que um fariseu, ele movia céus e terra para converter um prosélito. Uma pessoa que estava ali aprendendo, ele movia céus e terra para gerar um discípulo. E a Bíblia diz, Jesus falou, que depois ele transformava esse prosélito 2 vezes mais filho do inferno do que o próprio fariseu. Então, o fariseu, ele não conseguiu transformar esta mulher em outro fariseu. Não conseguiu transformar essa mulher em uma pessoa religiosa, em uma pessoa que julga, em uma pessoa que não consegue reconhecer que ela mesma precisa da misericórdia e da graça de Deus. De uma pessoa que fica forçando as outras a ser como ela é. Essa mulher está me ensinando que eu preciso ter a motivação correta. Eu preciso estar motivado corretamente. Eu preciso manter essa motivação, independente do que as pessoas estão falando de mim. Dentro da igreja, dentro da família, dentro do trabalho, eu tenho a motivação de agradecer a Deus, porque Ele perdoou os meus pecados. Amém. E não foram poucos os meus pecados. Então eu devo a minha vida para Ele. Eu tenho uma gratidão, uma dívida de gratidão, é uma dívida moral com Deus. E se Ele, Deus, decidiu entrar na casa de um fariseu, é lá que eu devo estar para adorar. Eu não posso sair da casa do fariseu. Por quê? É por causa do fariseu? Não. Eu não posso sair da casa do fariseu porque Deus está ali. Porque o Filho de Deus está ali. Porque aquele que perdoa os pecados está ali. Porque Ele é o Verbo que se fez carne. Amém, amém. Eu não posso ficar negociando a minha motivação por causa dos outros.
Então, meu irmão, essa mulher, ela foi notada pelo próprio Senhor Jesus. E Jesus está elogiando o que ela está fazendo e criticando o que o fariseu não está fazendo. Então, qual é a visão de Jesus de uma pessoa que entra numa igreja e que ela tem o reconhecimento de que a graça de Deus, a misericórdia de Deus alcançou a vida dela? Eu lembro que antigamente as pessoas entravam nas igrejas e elas se prostravam diante do Senhor. Hoje em dia as pessoas entram nas igrejas para fazer clube, para ficar, né, fazendo desfile de roupas, de moda, ficar um elogiando ao outro, fazendo média, jogando confete, tudo menos reconhecer. Mas eu dou glória a Deus, irmão. Eu dou glória a Deus, porque Jesus entra na casa do fariseu. Jesus continua entrando na casa do fariseu. Então nós precisamos ir na casa do fariseu. Se Jesus está ali, nós vamos adorar ali. Quando que nós não vamos lá? Quando Jesus não estiver lá. No dia que Jesus parar de entrar na casa do fariseu, eu não vou levar o meu alabastro, as minhas lágrimas, a minha manifestação para aquele lugar. Porque não tem ninguém ali digno de honra, de glória, de louvor. Então não negocie a motivação que leva você até o culto para adorar a Deus. Amém? Então, independente de como você esteja. Pensa assim, essa mulher, né, que entendeu todos os pecados dela, o quanto ela devia estar mal, né? Na hora que ela se olha e fala assim, poxa, como eu sou pecadora. Mas ela não deixou a situação, né, aquele mal-estar, aquela situação de se olhar e falar, poxa vida, quantos pontos de melhoria eu tenho para poder estar na presença de Deus. Né? Então tem gente que fala assim, você, né, não estava bem para ir ao culto. Não tem, assim... Não estou pronto para me converter. Exatamente. Então é qualquer momento, em qualquer situação, de qualquer forma. Você sabe por que as pessoas falam isso? Eu vou te falar por que as pessoas falam isso. Elas falam isso porque elas deram ouvidos aos fariseus. Você não pode tocar Jesus por causa dos seus pecados. É o que os fariseus falam. Você não pode tocar Jesus por causa dos seus pecados. É o que elas falam. Você não pode contaminar o mestre. E aí isso entrou na cabeça delas. E elas estão fora da onde Jesus está. E é por isso que elas não entram. Elas têm vontade de estar lá. Elas querem ser perdoadas. Elas querem agradecer a Deus. Elas querem prestar adoração. Elas precisam dos neurotransmissores. Elas precisam dos opioides. Elas precisam da dopamina, precisam da serotonina e da ocitocina. Elas precisam de alívio. Jesus está falando, vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e você vai tomar uma injeção de alívio. O seu cérebro vai receber neurotransmissores. O fariseu é aquele que tenta tirar o teu caminho de receber alívio e você se isola. Então, meu querido, minha querida, deixa essa mulher nos ensinar hoje. Vamos deixar ela nos ensinar. Você pode adorar a Deus na casa do fariseu, na sua casa, no seu trabalho, na rua, dentro da tua máscara. Você está usando máscara? Adora a Deus dentro da máscara. Agradece a Deus dentro da máscara. Não importa onde você está. Você pode estar onde você estiver. Você pode estar cercado de idólatras, cercado de gente que, né, não tem nada a ver com Deus. E você pode adorar a Deus. Amém? Você vai levantar diante de Deus um memorial. E olha que interessante, né? Eu falei, né, um pouco na semana passada sobre a gratidão e a criança, né, o adulto. Vou falar sobre envelhecimento e a gratidão.
Então, o envelhecimento bem-sucedido está vinculado à satisfação com a vida, com o bem-estar, com a qualidade de vida. Então, olha que interessante. Segundo o autor aqui, ele fala que o pai dos estudos sobre o sentido da vida afirma, né, que é Viktor Frankl, afirma que os seres humanos, eles possuem um espírito que necessita apreciar até o final da vida a beleza contida nela e ver no final do ciclo vital o ápice do último ato. Ou seja, agradecer, ter essa atitude de agradecimento faz com que a gente envelheça com saúde. Olha só, com qualidade de vida. Com qualidade de vida até o último ato, ou seja, até o último respiro, suspiro. Então, a velhice, ela é uma etapa, né, em que permite a gente fazer muitas reflexões. E o sentido de gratidão para quem fica mais velho, se tiver esse ato, vai ter qualidade de vida e bem-estar. Então, quanto a gratidão gera benefícios durante a nossa vida toda, a nossa vida inteira. Até a velhice. Até a velhice. Ou seja, é muito mais do que um ato em um momento da sua vida. Ó, tem estudos de 2015 que fala que a gratidão está associada à longevidade e ao bem-estar psicológico, devido ao fortalecimento das estratégias de adaptação às dificuldades enfrentadas durante a vida. Ou seja, a prática da gratidão gera resiliência. Glória a Deus. Gera resistência, gera adaptação, enfrentamento aos problemas. E por isso gera longevidade. A pessoa vive mais E melhor. e melhor, com bem-estar. Longevidade e bem-estar. Se sente bem consigo mesmo. Isso. Uma pessoa resolvida, né, irmão? Agora, você sabe onde está esse estudo na Bíblia? Quando Jesus falou assim, seus pecados são perdoados. A gratidão levou aquela mulher à adoração. A gratidão levou aquela mulher aos pés de Jesus. E Jesus fala assim, seus pecados são perdoados. Sabe o que acontece quando uma pessoa peca? O salário do pecado é o quê? A morte. Sabe o que acontece quando um pecado é perdoado? A morte deixa de ter poder sobre ela. Então, o estudo de 2015 do Viktor Frankl, ele está somente explicando o processo do perdão dos nossos pecados, como ele pode aumentar o curso da nossa vida e a qualidade da nossa vida. Então, quando você reconhece, quando você tem essa base, irmão, quando nós temos a consciência, o reconhecimento do perdão dos pecados, e nós nos movemos de maneiras únicas, porque cada um de nós tem um sentimento de gratidão que nasce de um reconhecimento único. Único. A minha esposa, ela reconhece a Deus por aquilo que Ele faz com ela de maneira única. Ela não pode impor essa visão para mim. Ela pode me ensinar o conceito, mas eu preciso achar a visão da vida para que eu possa, de maneira única, reconhecer o que Deus faz por mim. Eu preciso achar isso. Ninguém pode fazer isso por mim. Nem a minha esposa. Nem a minha esposa. Ela tem o tempo de adoração dela com Deus. Ela tem o tempo de gratidão dela com Deus. E eu tenho o meu. Eu tenho a minha maneira de me relacionar com Deus e ela tem a dela. Então, cada um de nós, meu irmão, é um ser único na gratidão. Não copie a maneira dos outros de agradecer. Não tenta copiar essa mulher.
Não tenta fazer nada que vai ofender a sua pessoa, a sua personalidade, a maneira como você se expressa com Deus. Algumas pessoas simplesmente levantam as mãos e conseguem se render diante do Pai. Outras precisam se jogar no chão. Outras pessoas precisam ofertar. Outras pessoas precisam dar grandes somas de dinheiro. A Bíblia fala que Filipe deu terreno, vendeu lá uma propriedade, entregou. Tamanha a revelação que ele tinha do perdão dos pecados dele. Não, eu não tenho nada. Eu era para estar morto, mas os meus pecados foram perdoados. Amém. Então eu vou melhorar a minha qualidade de vida. Como? Eu vou agradecer. Eu preciso agradecer. E olha, tem outro estudo que fala que atitudes de gratidão reduzem o estresse. Inclusive, melhora o estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático? Isso, atitude de gratidão, né? Gera o bem-estar e automaticamente reduz o estresse. Forte isso, hein? E olha, e se reduz o estresse, posso dizer, né? Eu, Cláudia, né? Que se o estresse gera cortisol, gera gordura, né, dificulta o sono. Se a gente agradece, qual que é a tendência? Que gratidão gera emagrecimento. Vou vender essa fórmula, brincadeirinha. Né? Consequentemente, né? Vai emagrecer. Olha só, vai olha ter só. Qualidade do sono. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas melhora o sono mesmo, não é mentira. Ó, tá escrito aqui, hein? O dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Né? Aqui, ó. Há evidências, né? Aqui, na minha tese aqui, ó. Há evidências de que a gratidão está relacionada com o momento da liberação da ocitocina, né? Que a gente até falou. Hormônio do bem-estar, né? Do amor no corpo. E a melhora na qualidade do sono, olha só. Então, melhorou o sono, vai emagrecer ali. Uhum. Melhora a capacidade cognitiva também, ajuda a aprimorar a atenção e a memória. Aleluia. Olha aqui, ó. Em estudos com chineses com demência cognitiva, a gratidão foi uma variável protetiva também para os aspectos relacionados à presença de sintomas de depressão e ansiedade. Caramba! Bom, né? Olha só, sensacional. Sensacional. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém, meu querido? Então, nós temos passando por uma situação de uma pandemia, onde a depressão, que já era um problema crescente no mundo inteiro, a ansiedade, o estresse. Você sabia que a depressão é a segunda doença que mais mata no planeta? A depressão. Então, se você quiser prevenir o seu cérebro da depressão, comece a reconhecer, pedir para Deus a revelação, para que você reconheça o que Deus tem feito na sua vida, na sua família. Comece a tomar uma postura de agradecer pelas pequenas coisas. Que a gratidão, ela precisa ser exercitada. Você vai proteger o teu cérebro de depressão. E olha aqui, ó. O desenvolvimento da gratidão ao longo da vida é apontado como um fator de proteção da saúde mental. Sensacional. Então, você sabe o que é transtorno de estresse pós-traumático? O que é transtorno de estresse pós-traumático? Quando a gente vive, né, uma situação muito difícil, uma perda, um acidente, inclusive o que a gente está vivendo de pandemia,
O estresse pós-traumático é assim, ele aciona a amígdala, né, que é a parte, das partes mais primitivas do cérebro. Ela fica acionada o tempo todo e a gente fica em situação de vigilância. Então, o estresse é assim, que você tem que estar vigilante o tempo inteiro, né? Então você não relaxa. Não relaxa. O cérebro fica num estado de alerta 24 horas por dia. O tempo todo. E o transtorno de estresse pós-traumático, eu ouvi falar que tem uma coisa chamada gatilho. Isso. Que é quando a pessoa ela chega num lugar ou ela passa por uma situação semelhante à que ela passou, ou ela, através de uma dos sentidos da vida dela, ela percebe uma situação parecida e aquilo coloca dentro dela, no seu cérebro, uma sobrecarga de adrenalina, uma sobrecarga de estado de atenção, e isso acaba fazendo com que ela tenha reações terríveis. Isso é muito comum em ex-combatentes de guerras, que passaram por situações muito difíceis, e quando eles ouvem um rojão estourando, né? Um cano no escapamento estourando, eles acabam tendo reações difíceis. Esse transtorno é difícil, irmão. É difícil. Mas a palavra de Deus, ela vem para nos curar. Isso. Né? E a gratidão é um santo O remédio. que nós estamos aprendendo aqui é assim, se você passou por traumas complicadíssimos, você passou por situações difíceis, você pode tomar esse remédio porque ele não custa nada. Ele não precisa de receita. É o médico dos médicos que está receitando isso para você. Prescreveu na palavra. Na palavra. E se tem uma coisa que funciona nessa nossa vida aqui, é a palavra. O resto, irmão, não funciona de jeito nenhum. Você pode se apoiar na palavra, porque a palavra não volta vazia. Céus e terra passarão, mas a palavra não vai passar. Nós vimos aqui a história do Cornélio. Nós vimos a história do Simão, fariseu, e essa mulher pecadora. A outra mulher pecadora também derramando o vaso de mirra. Nós estamos vendo aí histórias bíblicas de pessoas que, por causa da gratidão, elas tiveram livramento, longevidade, mudaram suas vidas. Elas não tomaram remédios comprados em lugares caríssimos, não ficaram debaixo de um sistema que manipula. Pessoas assim, gratas, elas veem a vida de maneira diferente. Elas trazem saúde para o seu cérebro. Amém. E o seu corpo recebe o reflexo desses neurotransmissores. Então a Bíblia, irmão, é um manual científico do teu cérebro. Amém, eu creio. Né? Tudo que as neurocientistas fazem de teses, né? Como se tivessem descoberto algo. Meu querido, tá aqui, ó. 2000 anos atrás, terminaram de escrever. 4000 anos para escrever isso aqui. Tá aqui. Então, usa a gratidão. Amém? Começa a agradecer. No começo é difícil, vai doer? Vai. Dói mesmo. Dói, irmão. Posso mentir, não. Dói. Você vai fazer um exercício, vai acordar dolorido. Não quero fazer. É difícil. Eu estou acostumado a ter uma visão negativa da vida. Estou acostumado a ficar preocupado. Então, você vai precisar usar o teu livre-arbítrio para começar a mudar as coisas. Você não vai mudar porque você está me ouvindo. Você vai mudar porque você vai tomar uma atitude. Se você não tomar uma atitude, não vai ter mudança. É simples assim. Mas como que eu tomo essa atitude? Eu tenho que mostrar para alguém? Não, porque você não é fariseu. Você não tem que mostrar nada para ninguém. Você tem que chegar diante de Deus, se prostrar diante dele e falar: Senhor, eu sou pecador e eu te agradeço pela tua graça. Se você começar por aí, você vai alcançar a vida. Você vai alcançar neurotransmissores que vão trazer saúde para o seu corpo. Amém ou não amém? Deus é bom. Amém? Então, mais alguma palavra, pastor? Por hoje é só. Amém. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Estejam com as pessoas que amam, as pessoas que vocês possam estar.
demonstrem atitudes de gratidão, né? Que Jesus possa estar presente, né? Porque o verdadeiro sentido do Natal é Jesus. E ele é o verbo, ele é a palavra de gratidão. Amém? Glória a Deus. Amém, meu irmão. Vamos orar então. Vamos. Pai, nós queremos Sim, Pai. te agradecer pela tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra, Sim, Pai. ela veio para nos trazer vida e paz. Amém, Pai. Então, Senhor, que a tua palavra não volte vazia no meu coração. Sim, Pai. E no coração de cada um de nós aqui que estamos recebendo a revelação da tua palavra. Sim, Paizinho. Espírito Santo, quebranta o meu coração. Amém. Perdoa, Pai, toda vez que eu fui um fariseu, julgando as pessoas. Sim, Pai, eu pelo também. que elas são, da maneira como elas se expressam, a maneira como elas agradecem, adoram ao Senhor. Sim, eu Pai. quero pedir perdão porque eu tentei forçar essas pessoas a serem o que elas não são. Obrigado, Pai, porque a tua misericórdia nos alcançou e obrigado pela tua graça, Pai, porque é só o que nos basta, é a tua graça, Pai. E mais nada. Te louvamos e te agradecemos, Pai. Abençoa cada família, abençoa, Pai, cada pessoa que vai estar reunida durante esse final de ano, seja por qualquer que seja o motivo. Sim, traz, Pai. Senhor, a tua presença ali no meio, que nós tenhamos, Pai, atitudes e reconhecimentos de gratidão no meio da família, para que nós possamos experimentar cura de relacionamentos, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada por cada participação. Deus abençoe cada um. Nós somos gratos, né? Por tê-los aí, mesmo que virtualmente, tá bom? Um beijo em cada coração. Deus abençoe grandemente vocês. Amém. Fica na paz.